Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essa receita que é um bolo de chocolate com cobertura. É um bolo simples, fácil de preparar, mas que fica muito bom e fica uma massa bem escurinha. E essa cobertura é bem fácil de fazer também, vamos lá? Aqui no liquidificador eu vou colocar 3 ovos, tá? Vou deixar todos os ingredientes na descrição. Depois, logo em seguida, eu coloco 90 gramas de óleo ou meia xícara de óleo, tá? Pode ser o óleo de milho ou de girassol. E depois eu coloco aqui o cacau em pó. Você pode usar o chocolate 70% ou 50%. E aí eu vou colocar em seguida também o açúcar refinado. Pode ser o açúcar cristal. Eu estou utilizando 1,5 xícara de açúcar. E vou bater muito bem esses ingredientes aqui no liquidificador por uns 2 minutos, tá? E aí, pessoal, depois que eu bati muito bem, eu vou transferir aqui para uma tigela, pra gente poder misturar aqui os ingredientes à mão, tá? Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, curtam esse vídeo, se inscrevam para sempre receber as receitas, ser avisados, tá? Aí, depois que eu coloquei toda aquela mistura aqui na tigela, eu vou misturar aqui, vou misturar 1,5 xícara de farinha de trigo com meia xícara de amido de milho, a maisena. Se você não tiver a maisena, dá para só colocar o trigo, mas o amido de milho ele ajuda bastante na textura do bolo, fica mais fofinho, principalmente o bolo de chocolate, ele até ajuda a ficar um pouco mais escurinho também. Aí eu vou peneirar aqui a farinha de trigo junto com o amido de milho e vou intercalando com o leite. Eu tô utilizando aqui leite quente, tá? Eu esquentei o leite e vou misturar aqui muito bem. Aqui eu estou utilizando 200 ml de leite, tá? Leite quente. As quantidades, gente, eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês, em gramas, em xícaras, tá? Para vocês deixarem aí anotado, fica mais fácil para vocês. Aí depois eu vou misturar a outra metade da farinha de trigo com o amido de milho, vou peneirar aqui o restante. E também o restante do leite, tá? E aqui é só misturar mesmo, não preciso ficar batendo muito. O leite quente, ele ajuda a deixar o bolo de chocolate mais escuro, tá? E aqui também o fermento em pó, meia colher de sopa de fermento em pó, tá? Para finalizar aqui. E aí, pessoal, eu tenho aqui umas gotinhas de chocolate. Essas gotinhas de chocolate são opcionais, tá? Você pode colocar pedacinhos de chocolate também, se você quiser. E aí eu vou misturar muito bem aqui um pouco de farinha de trigo para que ele não afunde muito dentro do bolo. E aqui eu untei a minha forma com margarina ou manteiga e polvilhei um pouco de achocolatado, tá? Passei manteiga ou margarina e coloquei um pouco de achocolatado. Aí eu coloco aqui metade da minha massa do bolo e aí depois eu vou colocar umas gotinhas de chocolate aqui no meio. E aí coloco a outra parte da massa, o restante da massa do bolo. E coloco mais essas gotinhas de chocolate. Só lembrando, essas gotinhas de chocolate é opcional, tá, gente? É para deixar o bolo com mais chocolate. E aí eu levo pro forno pré-aquecido a 180 graus por em média de 35 a 40 minutos. Enquanto isso, a gente vai fazer uma cobertura aqui. Eu tenho 200 gramas de chocolate, 180 gramas de chocolate, tá, gente? Vocês podem usar essas barrinhas para ter uma ideia que 2 barrinhas dessa vai dar 180 gramas de chocolate, tá? Não é 200, 180 gramas, tá bom, gente? E aí depois eu derreti, levei para o micro-ondas de 30 em 30 segundos até ficar assim, totalmente derretido, ou pode ser o derretimento em banho-maria.
E aí, pessoal, eu coloco o creme de leite, tá? Eu estou utilizando o creme de leite de caixinha mesmo. Se o creme de leite estiver gelado, dá uma aquecida nele antes de misturar no chocolate. Aqui eu misturei 100 gramas de creme de leite. Aí eu misturo muito bem até que fique assim uma mistura bem lisinha. E aqui eu vou deixar descansando na geladeira enquanto o bolo termina de assar. Aqui uma dica, se vocês quiserem colocar um pouquinho de essência de rum, que dá um gostinho bem especial, fica um gostinho de trufa, mas é totalmente opcional para quem gostar, tá? Eu vou colocar aqui uma colherzinha de café de essência de rum nessa mistura da ganache. Aí eu misturo aqui muito bem e vou deixar descansar um pouco até o bolo assar, ou você pode deixar descansar mais tempo, porque ele vai ficar mais firme essa ganache. Aqui o bolo já assou, ficou 40 minutos no forno. Fica um bolo muito bom, gente, fica um bolo muito fofinho. E aí eu vou tirar aqui, deixei uns 10 minutos, tá? Deixei esfriando um pouco. E vou tirar aqui da forma, vou desenformar. E aí, pessoal, eu vou virar do outro lado. Ó, ele fica um bolo bem escurinho. Aqui pra gente colocar a cobertura, eu vou mostrar pra vocês a cobertura. Ela ficou aqui 1 hora na geladeira, já ficou bem firme. Ficou nesse ponto. Se você quiser mais molinho, pode deixar menos tempo, pode deixar fora da geladeira, tá? Fica muito bom, gente. E aí, eu vou fazer alguns furinhos aqui no bolo. Eu estou utilizando essa estequinha que eu uso na confeitaria para molde, né? Para pasta americana, essas coisas. E aí, eu tô furando aqui, fazendo uns furinhos para poder o chocolate, a calda de chocolate, entrar mais no bolo, tá? Você pode fazer com a ponta de um talher que seja mais arredondado ou um canudinho. E aí é só colocar aqui por cima, não tem segredo. Essa cobertura ela não fica escorrendo demais, ela já tá mais firme. E aí, aqui, para finalizar, eu vou colocar um pouquinho de granulado de chocolate, que é totalmente opcional também, gente. Aqui eu vou cortar um pedaço para vocês, para ver a textura desse bolo. Ele fica um bolo super fofinho, fica numa cor bem escurinha de chocolate mesmo. Fica bem fofinho esse bolo, gente. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!